Há lugares neste mundo onde o tempo não se mede em relógios, mas sim na inclinação dos telhados sob a neve, na espessura da fumaça que desliza desde as chaminés de palha, no ritmo com que as mãos trançam a corda de arroz cada manhã. Shirakawa-go não é um destino turístico, mas sim um segredo que as montanhas japonesas guardaram durante séculos, entre suas dobras mais profundas. Um vale onde a vida acontece com a cadência de quem compreende que a pressa é uma invenção moderna e a quietude, uma forma de sabedoria. Aqui, em um dos cantos mais isolados do Japão, as casas não simplesmente existem, respiram. Seus telhados inclinados, chamados gashozukuri, se elevam em direção ao céu como mãos em oração, e talvez o sejam, uma prece de madeira e palha dirigida à neve que cada inverno transforma este vale em algo que parece arrancado de um conto esquecido, desses que nossas avós contavam quando o mundo ainda acreditava na beleza do simples. Caminhar por Shirakawa-go é entrar em uma dimensão onde cada passo sobre o caminho de pedra te afasta um pouco mais do ruído que aceitamos como normalidade. As casas tradicionais se distribuem pelo vale como se tivessem crescido ali naturalmente, seus alicerces afundados na terra com a mesma certeza com que as árvores afundam suas raízes. Não há pressa nestas ruas. Os anciãos saúdam com reverências lentas, seus rostos sulcados por rugas que contam histórias de invernos longos e verões breves, de colheitas compartilhadas e festivais onde a comunidade inteira se reúne não porque deva fazê-lo, mas sim porque não conhece outra forma de existir. O ar aqui cheira diferente. Cheira a madeira antiga que absorveu décadas de fumaça de fogueira, a terra úmida que nunca conheceu o asfalto, a esse aroma indefinível que tem os lugares onde a modernidade chegou tarde e ficou na porta, respeitosa, sem atrever-se a entrar completamente. O silêncio de Shirakawa-go não é ausência de som, mas sim presença de algo mais profundo. É o murmúrio constante do rio Shogawa que atravessa o vale como uma veia de prata líquida, levando consigo os últimos restos de urgência que talvez trouxeste contigo. É o ranger da madeira velha, quando o vento sopra desde as montanhas, esse som que te lembra que estas casas resistiram a terremotos, nevascas que sepultaram o mundo sob metros de branco, o peso dos séculos. É o canto esporádico de um pássaro que não conhece horários de escritório nem entende de produtividade. Aqui sentar-se no umbral de uma casa centenária e simplesmente observar como a luz muda sobre os campos de arroz não é perder tempo, é encontrá-lo, recuperá-lo das garras de uma era que nos convenceu de que cada segundo deve produzir algo, gerar algo, demonstrar algo. Em Shirakawa-go, o tempo simplesmente é. As casas gashozukuri são obras-primas de engenharia ancestral disfarçadas de humildade. Seus telhados inclinados em ângulos pronunciados que podem alcançar os 60 graus não são capricho estético, mas sim pura necessidade convertida em arte. Quando o inverno chega a este vale, não o faz com timidez. A neve cai e cai durante meses, acumulando-se até transformar a paisagem em um mar de branco, interrompido apenas por esses telhados escuros que emergem como ilhas de resistência. A inclinação permite que a neve deslize, que não se acumule até esmagar a estrutura, que a casa respire mesmo sob o peso do inverno mais cruel. Mas dentro dessas paredes de madeira, sem um único prego de metal, com vigas amarradas mediante cordas e a sabedoria de gerações de carpinteiros, a vida continua. As famílias se reúnem ao redor do irori, o lar afundado no chão, onde o fogo arde constantemente, aquecendo os corpos e defumando a palha do teto, preservando-a, estendendo-lhe a vida. Não é tecnologia moderna, mas sim inteligência antiga. Não é progresso, mas sim perfeição alcançada há séculos. Viver aqui implica compreender que o isolamento não é solidão, mas sim liberdade de um tipo que esquecemos. Shirakawa-go está rodeado por montanhas que durante grande parte do ano o separam do resto do mundo. Antes de que construíssem as estradas modernas, este vale ficava completamente isolado durante os meses de neve intensa. As famílias aprenderam a ser autossuficientes, a cultivar seu arroz nos terraços que serpenteiam pelas encostas, a criar bichos da seda nos sótãos amplos de suas casas, a compartilhar o trabalho,
porque nenhuma família podia sobreviver sozinha. Esta interdependência criou algo que as cidades modernas perderam: um senso de comunidade que não se baseia em conveniência, mas sim em necessidade convertida em amor. Quando chega o momento de reparar um telhado de palha, tarefa que deve ser realizada a cada poucas décadas, todo o povoado se reúne. Centenas de mãos trabalham juntas, passando-se feixes de palha, amarrando, trançando, rindo. É o sistema Yui, ajuda mútua, um conceito tão antigo quanto estas montanhas e tão relevante hoje quanto há 500 anos. Os campos de arroz que rodeiam as casas mudam com as estações como se fossem um ser vivo que respira com o ano. Na primavera, quando o degelo converte o vale em um espelho fragmentado de água, os campos refletem o céu e as casas parecem flutuar em um mundo líquido onde o real e o refletido se confundem. Os agricultores, com as pernas afundadas na lama fria, plantam cada talo de arroz à mão, um por um, em fileiras perfeitas, que são um ato de fé no futuro, em que o verão chegará e os nutrirá. E chega. O verão tinge o vale de um verde tão intenso que dói olhá-lo. Um verde que vibra com o zumbido dos insetos e o coachar das rãs nos arrozais. As noites são breves e cálidas, e os vagalumes desenham constelações fugazes entre as casas. Depois o outono chega com sua melancolia dourada, tingindo os campos de amarelo e ocre, preparando o vale para o grande silêncio que se aproxima. Porque o inverno em Shirakawa-go não é uma estação, mas sim uma transformação completa da realidade. Quando caem as primeiras nevascas, geralmente em dezembro, o vale começa sua metamorfose. Pouco a pouco, floco a floco, o branco vai cobrindo tudo. Os caminhos desaparecem. Os campos se convertem em extensões imaculadas, onde apenas os telhados escuros das casas rompem a uniformidade. O rio Shogawa se congela em suas margens, criando esculturas de gelo que a corrente central molda constantemente. E as casas, essas maravilhosas construções de palha e madeira, se acendem desde dentro. A fumaça acende em colunas retas em direção a um céu cinza chumbo. Pelas noites, quando as luzes se acendem nas janelas, Shirakawa-go parece um presépio antigo, uma cena de outro tempo onde o sagrado ainda vive no cotidiano. É durante estes meses de isolamento branco quando compreendes realmente o que significa viver aqui. Significa aceitar que há forças maiores que você, que a natureza dita o ritmo, que a sobrevivência depende da preparação, do respeito, da paciência. A Unesco declarou Shirakawa-go Patrimônio Mundial em 1995, reconhecendo que estes povoados de casas Gacho-zukuri são tesouros insubstituíveis da humanidade. Mas os que vivem aqui não precisavam que nenhuma organização internacional lhes dissesse que seu lar é especial. Sabem disso cada manhã quando abrem as portas de madeira e o ar da montanha lhes enche os pulmões. Sabem disso cada vez que reparam um telhado, seguindo técnicas que seus tataravôs dominavam. Sabem disso na forma em que seus filhos aprendem a reverenciar a neve, a ler os sinais do céu, a compreender que o progresso nem sempre significa abandonar o antigo, mas sim honrá-lo, preservá-lo, transmiti-lo. Há algo profundamente rebelde nesta forma de vida, algo que desafia silenciosamente o mandato moderno de que mais rápido é melhor, de que novo é superior, de que a tradição é nostalgia inútil. Visitar Shirakawa-go é confrontar perguntas incômodas sobre a vida que escolhemos. Quando foi que decidimos que estar conectados digitalmente com milhares de pessoas era mais valioso que conhecer profundamente nossos vizinhos? Em que momento aceitamos que a eficiência era mais importante que a beleza, que a velocidade superava a contemplação? Aqui, onde as estações ainda marcam o ritmo da existência, onde as casas se constroem para durar gerações em vez de décadas, onde o silêncio não dá medo, mas sim paz, encontras respostas que não vêm em palavras, mas sim em sensações. A sensação de que é possível viver de outra maneira, de que a simplicidade não é pobreza, mas sim riqueza de um tipo diferente, de que o isolamento pode ser um presente, um espaço para recordar quem éramos antes de que o ruído nos dissesse quem devíamos ser. Shirakawa-go não é um museu, embora merecesse sê-lo. É um povoado vivo, com famílias que continuam habitando estas casas ancestrais,
crianças que vão à escola local, anciãos que mantêm vivas as tradições. Algumas casas se converteram em minchuku, pousadas tradicionais onde podes dormir sobre tatame, despertar com o cheiro do café da manhã japonês tradicional, escutar o silêncio das montanhas. Outras funcionam como museus que mostram como era a vida aqui há um século. Embora honestamente não tenha mudado tanto, a essência permanece. A alma do lugar resiste. E talvez essa seja a lição mais importante que este vale isolado pode nos ensinar. Que a verdadeira riqueza não se mede no que acumulamos, mas sim no que preservamos. Não enquanto mudamos, mas sim enquanto sabemos manter. Não na velocidade com que vivemos, mas sim na profundidade com que o fazemos. Quando finalmente deves partir, quando o ônibus te leva de volta em direção às cidades brilhantes e ruidosas, algo fica para trás. Não é apenas a imagem desses telhados inclinados contra o céu, ou a lembrança da fumaça acendendo na quietude do amanhecer. É uma semente, pequena, mas persistente, a ideia de que existe outra forma de habitar o mundo. Uma forma mais lenta, mais consciente, mais conectada com os ciclos que nos sustentam. Shirakawa-go seguirá ali, entre suas montanhas protetoras, respirando com as estações, resistindo com sua beleza silenciosa, lembrando-nos que alguns lugares não precisam mudar para ser perfeitos, que o isolamento pode ser um privilégio, que na simplicidade vive uma complexidade que nossa era ruidosa esqueceu como ler. Se esta viagem ao coração isolado do Japão te tocou algo profundo, se sentiste ainda que por um momento o desejo desse silêncio, dessa calma, dessa autenticidade, dá like neste vídeo, inscreva-se no canal para seguir descobrindo estes cantos do mundo onde a alma ainda respira. E conta-me nos comentários que tradição de tua própria cultura gostarias de ver preservada assim, com esta reverência, com este amor. Nos vemos na próxima viagem.